Tá aparecendo os slides aí para vocês? Tá? Sim, tá aparecendo, Bom, Lívia. tá. Então, a gente tem essa última parte, né, da nossa quarta função administrativa, ela vai estar ligada ao que? A controlar, ou seja, a gente já viu as outras três, né, planejar, organizar, dirigir, e agora controlar. Então, basicamente, eu tenho que controlar aquilo que eu fiz nas etapas anteriores. E como é que eu consigo fazer isso, né? Eu tenho que verificar se aquilo que eu planejei e o que eu estou fazendo de acordo com o que eu tinha feito, a minha lógica, vamos pensar assim. Então, o controle é algo que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro, né? Controlando o tempo inteiro. Então, verificou que algo saiu de uma linha, né? Dessa linha, eu preciso controlar e voltar. E reavaliar o que está errado, né? E adotar melhorias. Então, basicamente, quando eu faço um planejamento, a gente traçou lá um planejamento do que a gente tinha que fazer, quais eram as metas, o que eu gostaria de alcançar, né, no planejamento. Normalmente a gente faz por um ano. Então, nesse um ano, eu quero aumentar minhas vendas em 2%. E aí, eu vou organizando tudo, todos os departamentos, todas as tarefas da organização, dirigindo, né, as pessoas, motivando as pessoas, liderando as pessoas, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Mas, quando eu cheguei lá no final, eu vou ter que verificar, sim, eu consegui atingir esses 2% que eu estava pretendendo, fazendo aquilo que eu planejei, organizei e dirigi, ou não, eu consegui ou eu ultrapassei, né? Lembrando que as nossas metas, elas têm que ser sempre, né, difíceis, mas também que elas não sejam impossíveis. Então, sempre pensar, né, nas metas que eu consigo atingir, mas que é difícil, eu sei, mas que também façam com que é, eu tenha essa vontade de conseguir o meu máximo. Então, eu vou verificar se aquilo, né, que eu tentei planejar, os 2%, aumentar meus 2% de faturamento ou de lucro lá, eu consegui, né, fazendo o que eu planejei. Então, se eu tenho que verificar, né, eu tenho que fazer uma comparação. E aí eu até coloquei aqui no nosso infográfico o símbolozinho de reciclar. É basicamente isso, né? A gente sempre tem que estar fazendo uma reciclagem daquilo que eu planejei e daquilo que eu obti, né? Quais são os dados que a gente conseguiu obter no final de todo o processo. Então, para conseguir isso, né, eu planejei, estabeleci algumas regras, os padrões, quais eram os princípios que eu ia adotar para chegar lá. Então, eu tenho que verificar, né, avaliar quais são, o que eu preciso melhorar nessa reciclagem que eu vou ter que fazer. Ou deu tudo certo, eu vou verificar se eu tenho alguma necessidade a mais que eu possa melhorar, ou eu tenho que adotar alguma medida corretiva aqueles procedimentos que eu fiz, né? Então, eu tenho que melhorar os meus processos. Então, eu sempre tenho que fazer essa comparação entre o que eu planejei, o que eu desenvolvi, né? Controlando, eu consigo verificar e avaliar, e aí eu faço esse ciclo constante para fazer essa reciclagem, de melhoria contínua desses processos. E para tanto, né, para que a gente consiga realmente fazer essa comparação dos resultados, a gente começa a pensar naquelas 4 fases que a gente já até falou lá na videoaula, só retomando aqui, né? Então, eu preciso estabelecer alguns padrões, aí eu vou observar quais são os desempenhos, vou estar comparando e vou tomar ações corretivas, né? É aquela reciclagem que eu acabei de mencionar. Então, a gente sempre adota mais ou menos essas 4 fases para conseguir, né, ter um controle.
E, claro, a gente tem controles diversos, né? Então, a gente tem alguns controles e alguns padrões que as empresas estabelecem. Por exemplo, né, quantidade, volume que eu vou produzir, quantas peças eu tenho no estoque, né, para atender meus clientes, quantas horas eu vou ter que trabalhar, então, é em relação à quantidade. Então, posso estabelecer padrões de quantidade, posso estabelecer a qualidade do meu produto, né, em relação às especificações, como é que ele tem que sair, se é verde, todos vão sair verdes, eu não vou poder, se um sair vermelho, né, controle de qualidade vai apitar e dizer que está errado, então, saiu do meu padrão, então, eu estou controlando. Então, por isso que muitas empresas têm aquelas ISO, né? ISO 9000. ISO 9000 é de qualidade, tá? 9001. Todos os que estão no 9 ali, elas são em relação à qualidade. Então, a gente tem padrões de qualidade. E aí, esses padrões de qualidade, quem especifica é sempre a empresa, por mais que ela tenha as ISO, que a gente chama, é ela que diz como tem que ser. Então, eu, como um auditor de qualidade, eu vou chegar na empresa e vou avaliar se aquilo que ela especificou e relacionou nos formulários, enfim, que ela tem que fazer, que ela tem que deixar tudo regrado, ou seja, eu tenho que ter, para mim ter esse padrão, né, de ISO, eu sempre tenho que ter protocolos de ações, então eu sempre vou ter documentos de todos os processos que eu vou estar fazendo, para garantir qualidade. Então, quando um auditor vai lá e verifica, né, e vai dar o selo de ISO 9001, por exemplo, ele vai olhar todas as especificações através de um checklist, e a empresa que disse como que tinha que ser. Então, por exemplo, a primeira pergunta do checklist, a especificação do produto, né? Tá dizendo que é verde. Eu vou olhar e tem um produto vermelho. Aí a gente vai dizer que está não conforme. Ou se está verde, é conformidade. Então, quando o auditor vai lá verificar, ele vai verificar os pontos conformes e não conformes. Então, dependendo da quantidade né, de itens não conforme, a empresa não vai ganhar o selo de ISO 9001. É assim também como as outras ISO acontecem da mesma forma, né? Claro que aí tem regras estabelecidas para cada uma desses padrões, mas os padrões que as empresas usam também, né, estão relacionados, por exemplo, a ISO. Quando a gente olha a ISO, a empresa tem ISO, você já olha que a empresa é de qualidade, já dá uma diferença. Por isso que normalmente elas fazem essa compra, vamos dizer assim, do selo, né? Porque eu pago uma consultoria para fazer isso, basicamente. Porque eu pago para um auditor ir lá conferir se realmente está dentro das normas da BNT, é igual que a gente usa aqui, né? São normas da BNT, dizendo como que é a especificação do nosso produto. Assim também, como nós estamos usando a BNT aqui no trabalho, eu posso especificar a qualidade desse produto através da BNT, por exemplo. Se as regras da BNT lá, que a gente especificou, né, dos modelos de relatório que a UTF usa, está ligado diretamente à BNT, né, esses padrões de qualidade a gente também estabelece aqui. Então, a gente tem padrões estabelecidos para todas as coisas, né, então, a empresa estabelece padrões para produtos, para serviços, para como desenvolver os processos, então, para garantir qualidade. Também especifica onde as coisas devem estar, né? Na prateleira, vou ter que especificar na prateleira, normalmente a gente especifica, rua, né, na quadra tal e no número tal, enfim, tem especificações. Então, se o auditor chegar lá e falar assim, esse produto aqui está dizendo aqui no teu formulário que você escreveu, que está na rua 5, quadra 10, e é o item 2. E aí eu chego lá, está no item 3. Não conforme, né? Então, assim, para todas as empresas, para ter um controle, né, e até pelo fato de que, por exemplo, né, nesse caso, para garantir que a pessoa saiba onde que ela está indo buscar o produto, vai chegar um aleatório lá que está começando hoje, e aí você dá para ele o formulário lá dizendo que está nessa rua, né, no item 2. E aí o item 2 está no item 3, ele vai lá e entrega o item 3 para o teu cliente.
e sendo que era o 2 e ele estava no lugar errado, né? Então, assim, você garante qualidade através dessas especificações e, obviamente, você vai controlar para que não tenha essa troca de posição, por exemplo. Assim também a gente tem em relação a tempo, né? Então, o tempo médio que a gente gasta para produzir uma peça, ou quanto tempo gasta para produzir um serviço. No caso das meninas aí que estão fazendo engenharia, elas vão ter que estabelecer padrões, quanto tempo elas demoram para fazer, por exemplo, um projeto. Então, normalmente demora tantas horas para fazer um projeto. Claro que um projeto você não faz em um dia, mas normalmente para cobrar, como é que você vai estabelecer um padrão de cobrança? Você vai ter que estabelecer um padrão de cobrança para controlar quantos projetos você consegue fazer no mês, quanto tempo que você pode transformar isso, né, para ter o custo da sua mão de obra. Então, você consegue estabelecer padrões para você concretizar e saber tudo que você pode fazer. Então, como engenheiros, né, como engenheiras aí, ou dependendo do serviço que vocês vão prestar, como técnicos de manutenção, acredito que vocês vão ter que cobrar em horas. Então, vocês têm que estabelecer um padrão, tempo médio que vocês demoram para fazer aquele determinado serviço custa tanto, por exemplo. Então, aqui também está relacionado, né, com os padrões que vocês podem usar para desenvolver as atividades da vida de vocês. E aí, com o tempo estabelecido, vocês conseguem saber mais ou menos quanto vocês podem cobrar. Então, a gente tem algumas formas de estabelecer padrões, claro que tem outras, né, mas essas são as mais conhecidas. E aí, como é que eu vou fazer para avaliar, né? Como que eu faço para colocar na balança se aquilo que eu planejei e essas regras que eu estabeleci, esses padrões que eu estabeleci, eles foram realmente alcançados ou não, né? Como é que foi o desempenho dessas orientações que eu tinha, né? Dessas regras, e esses regulamentos, esses padrões, como é que as pessoas, elas foram desenvolvendo as atividades, como é que isso aconteceu? Como que eu vou observar esse desempenho? Eu posso observar de maneira qualitativa e quantitativa. Então, assim também como os trabalhos acadêmicos que vocês fazem, às vezes, vocês têm que qualificar e vocês têm que quantificar. Então, aqui, o nosso trabalho, eu posso dizer que é basicamente qualitativo, né? Na nossa essência aqui, a gente não está usando contas, a gente não está analisando gráficos, a gente não está fazendo orçamentos, gerando relatório numerável, né? A gente está gerando um relatório descritivo, e quando é um relatório mais descritivo, é mais qualitativo. Então, quando eu vou fazer essas avaliações, eu posso verificar de forma qualitativa, ou seja, vou lá observar o que a pessoa está fazendo e eu vou escrever. Então, essa pessoa, a gente tinha um desempenho provável que ela deveria atingir, eu observando aqui como fiscal, por exemplo, estou verificando que ela não está fazendo dessa forma. Assim também como uma avaliação qualitativa é essa especificação da ISO que eu falei, né? É uma auditoria, ou seja, essa pessoa vai lá e chega e ela vai ficar observando o que você está fazendo. Você vai entregar os relatórios para ela, os formulários, dizendo como é que são os processos, ela vai observar esses relatórios e vai conversar com as pessoas, ver se realmente aquilo que você determinou aqui no papel está sendo efetuado na prática. Então, aí ela faz o conforme ou não conforme, né? Assim também como a gente pode verificar que né, para fazer a ISO. O exemplo da ISO é porque tem mais questões que a gente pode estar levantando aqui. Por exemplo, né, eu como auditor, né, peguei um formulário, ou seja, eu tenho controle por relatórios, aí eu vejo os relatórios, eu vou fazer auditoria, eu vejo os relatórios. Você produz, no relatório lá está dizendo que a gente produz 10 peças por segundo. Aí eu vou lá observar, e aí eu observo e escrevo, né? Aquilo que está no formulário, no relatório que você especifica, dizendo que é 10 peças por segundo, isso acontece, né? E faço essa observação de como as pessoas trabalham para conseguir isso, se realmente vai ser correto ou não. Assim também como eu posso fazer avaliação de desempenho.
Eu acho que essa aqui, possivelmente, vocês já devem, né, quem trabalha, já talvez tenha isso dentro da empresa, né, avaliar seu desempenho. Então, nosso grupo aqui tinha uma meta de atingir o objetivo de aumentar o faturamento lá, né, o lucro da empresa em 2%, e esse desempenho foi atingido, né, se a gente atingiu, normalmente eles fazem distribuição desse lucro, ou uma recompensa, né, em relação a esse desempenho. Mas a gente também, essa avaliação de desempenho, muitas vezes o pessoal do RH, né, tem várias formas de você fazer avaliação de desempenho, então, você faz avaliação, normalmente, né, teu gerente vai fazer uma avaliação sobre você, né, como que está sendo o teu desempenho, sua competência para fazer aquela atividade, ele vai te dando notas, né, como se fosse uma pesquisa ali que vocês marcam lá de 0 a 10, quanto é que vocês gostaram do produto, né, quando vocês fazem uma compra lá no aplicativo, é uma avaliação de desempenho, por exemplo, né, normalmente tem as estrelinhas lá, de 1 a 5, aí você vai marcar aquela que você se identificou, né, se é bom ou ruim, enfim, né, se é ótimo ou ruim, então, até nos aplicativos que possivelmente vocês utilizam, ou tem algum site, ou até quando a gente faz aqui, claro, acho que só aparece para mim ou aparece para todo mundo, deixa eu fazer uma pesquisa breve aqui, termina a nossa aula aqui do Meet, agora que vocês vão sair, o Meet não pede para vocês darem estrelinhas lá, de como é que foi a nossa chamada, se ela foi boa, se ela foi ruim. Acontece isso, não acontece? Ou isso acontece para quem está fazendo? Tá gerando a vídeo chamada aqui? Para mim aparece, porque toda vez que acaba uma aula no Meet e a gente encerra, aparece para fazer avaliação. Então é a mesma coisa. Estou avaliando qualitativamente como é que foi essa chamada, essa reunião. Assim também como, por exemplo, a gente tinha estabelecido ou tinha falado no começo, né, das nossas reuniões aqui, se vocês quisessem usar os nossos emojis, né, seria uma avaliação de desempenho aqui, onde a gente, se vocês quiserem usar, vocês podem usar ainda, né, para quem não lembra, se está no computador, né, aí funciona, mas se está no celular é um pouquinho diferente. Aí não vai funcionar. Se está no computador, é o Windows e cedilha, aí vai aparecer um monte de emoji. Então, talvez isso também traga avaliação de desempenho. Então, praticamente, vocês fazem uma avaliação de desempenho toda a aula, né? E isso é qualitativo, mostra um desempenho de como está sendo esse aplicativo, se está bom ou não. Acho que nas chamadas do WhatsApp também acontece essa avaliação de desempenho. Então, vocês já conseguem, né, ter essa visualização bem ativa em relação a como observar um desempenho. Então, muitas empresas, como tem essa facilidade das redes sociais aí, cada vez está sendo mais inserido, né, ela tenta observar o desempenho de alguma forma. Então, ela estabelece algumas avaliações, né, e isso traz um resultado para ela, se ela está atendendo bem o cliente ou não. Então, aí ela já consegue verificar o desempenho. Então, a gente também tem essas questões qualitativas, ou verificar se as políticas, o controle do desempenho humano, quantas, por exemplo, né, qualitativamente, como as pessoas se comportam, né, se essas políticas que eu estabeleci aqui, eticamente, elas estão funcionando, então é mais questão mais de observar, né, então são mais qualitativas, eu vou descrever, normalmente, o que eu encontrei. Mas as quantitativas são aquelas, né, que, diferentemente das qualitativas, a gente mexe mais com os números. Não que as qualitativas não tenham números, porque a gente pode pensar, mas a avaliação de desempenho, eu tenho uma medição lá de 1 a 5, eu aperto lá no 5, né, na estrelinha 5, é um número, sim, mas ela é qualitativa. Quando a gente vai falar em quantitativa, a gente vai ter que transformar esse dado, esse 5, em um gráfico, ou analisar, fazer cruzamento de dados, verificar e fazer análises mais enriquecidas a respeito
desses dados obtidos, né? Então, normalmente, as quantitativas, eu pego uma base de dados enriquecida e transformo em gráficos, faço análises de desvio padrão, por exemplo, faço variância, verifico os orçamentos, né, qualitativamente, qual que é mais barato, qual que é mais caro, e também faço relatórios contábeis, mas esses relatórios contábeis, eles são basicamente, quanto é que a empresa, eu vou fazer somatórios, né, quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis, qual que foi o valor do meu faturamento, quanto é que eu paguei de imposto, então eu vou numerar e vou jogar num relatório, quer dizer que eu vou quantificar essas coisas para chegar num relatório e jogar numa tabela, né? Então, e aí eu trago um relatório. Então, os relatórios, eles podem ser quantitativos e qualitativos, porque lá eu vou descrever muitas coisas, mas quantitativamente eu tenho os dados já prontos, né? Então, eu tenho esses dados também já elencados lá. Vocês, alguns aí estão fazendo, né, tá meio a meio esse negócio de fazendo a empresa em loco e empresas através de relatórios, né? Os relatórios que vocês estão verificando, vocês podem identificar aqui, lá, tem dados contábeis, né? Então, tem dados quantitativos, né? Tem vários gráficos, tem umas análises específicas que cada empresa faz, e também tem qualitativo, tem muito qualitativo, fala a verdade, né? Tem muito dado qualitativo, né? Quantitativo tem também, mas obviamente, com espaço, né, para você descrever as coisas, ele fica bem mais extenso, né? Então, os relatórios das empresas, por exemplo, a gente tem alguns colegas aí fazendo da Natura, alguns colegas fazendo da Ambev, colegas fazendo da Azul, e então são 3 exemplos aí que usam os relatórios e que estão tendo um trabalho bem grande em relação a dados qualitativos, para encontrar os dados, né? Porque normalmente não fica tão mascadinho, igual quando você vai lá na empresa em loco e vai lá pedir para eles, tem política de cargos e salários, você que está lá na empresa e você pedir, você vai identificar como é que, né, a galera não consegue identificar tão facilmente algumas coisas que estão nos relatórios. Então, quem está fazendo um relatório está sofrendo mais, né, para encontrar os dados. Mas encontra também, à medida que não encontra tantos dados específicos, muitas vezes encontra dados de outros elementos extremamente enriquecidos, que uma empresa onde em loco não responde sim ou não para você, né? Então, aí você não consegue escrever e detalhar muito a respeito. Agora, alguns dados qualitativos está bem enriquecido nos relatórios, então a gente tem essa diferença entre vocês. Um exemplo aqui de comparar padrão, né, é pensar, por exemplo, vocês estão enxergando um V ou um U nesse desenho aqui que o cara tá calor. Para vocês isso é um V ou um U? Para mim parece um U. Então. Para mim também parece um U. Mas eu não sei se é um V ou se é um U, para mim comparar, né? Então, como que eu vou comparar, né, esse desempenho? Né? Se eu estabeleci lá que é essa fórmula, UI ou VI, que eu vou estar fazendo, né? O V vezes o I, ou U vezes o I, uma coisa é diferente da outra, né? Então, normalmente eles estabelecem padrões para que não tenha essa dúvida, eu saber se é U ou se é o V, né? Vocês também devem ter um exemplo aqui que surgiu agora em relação a, vocês devem ter visto, tem um tênis, né, que tem algumas pessoas que enxergam ele, que se não me engano, é cinza e verde, e tem gente que é rosa e cinza, se eu não me engano. É que para mim, eu já estou falando que eu enxergo ele verde e cinza, né? Pode ser que vocês enxerguem dele de outra cor. Vocês lembram desse tênis? Tem um vestido que apareceu também,
que cores que algumas pessoas enxergam de um jeito, outras pessoas enxergam de outra forma, né? Então, é difícil de comparar um desempenho, né? Porque percepções diferentes. Tem percepções diferentes. Então, eu tenho que evitar que eu tenha essas dúvidas para conseguir comparar desempenho. Então, eu sempre tenho que estabelecer alguma forma de escrever isso para que as pessoas não tenham dúvidas. Só por curiosidade, sim, até vou parar aqui. Que cor que vocês enxergavam daquele tênis? E alguém lembra do tênis? Que cor que vocês enxergavam? Do tênis eu não lembro, eu só lembro do vestido. Eu lembro do vestido também. Acho que eu enxergava vestido dourado e branco. Deixa eu ver se eu acho o tênis, gente. Eu também enxergava dourado e branco e meu namorado enxergava preto e azul. E no mesmo aplicativo, no mesmo celular. Mesma imagem, né? Deixa eu ver Ele se eu até hoje encontro acha que eu aqui. minto pra ele, mas eu não minto. Ai, deixa eu até encontrar, ver se eu tenho tênis aqui em algum lugar. Eu usava para brincar isso aqui, com isso. Ai, sério que eu não tenho mais o tênis. Ai, eu tenho, gente. Eu vou fazer um negócio aqui. Tá enxergando aí? Uhum. Eu vejo azul e branco. Azul, na verdade, né? Hã? Eu tô vendo azul. Azul e o quê? Azul e Cinza branco, e né? azul. Detalhezinho azul. É azul, Cinza mas com ele não é azul. branco, é cinza. Azul e cinza. E você? Azul e cinza. Tem alguém vendo Não rosa? sei. Pode ser um cinza claro, mas eu vejo azul. Tá todo Sim, mundo vendo os azul, então? detalhes são azul. E o tênis é cinza. Sim. Sei lá. Agora eu fiquei. O que você enxerga, Eduarda? Não, pra mim parecia branco, mas pode ser um cinza mais claro, não sei. Você tá vendo que tem outra percepção, era só para identificar se era rosa e azul. Alguém já encontrou um branco. Alguém enxerga rosa? Alguém enxergou rosa? Felipe? Não, Ô, não. Felipe, você... É azul e branco. Branco também. Azul e cinza. Ai, Azul e cinza. Ai, Eu enxergo azul e cinza. eu também, mas tem gente que enxerga rosa em vez do azul. Nossa. Sim, aqui a gente está usando, eu não me lembro agora, tem uma história lá do lado racional e do lado emocional que tem a ver com isso. Então, pode ser que todo mundo é racional. Eu acho que o azul é racional e o rosa é mais emocional, tem a ver com essa. Eu só não tenho certeza. Depois vocês procuram lá, verifiquem lá, mostrem para alguém, acha o tênis ali, mostrem para alguém se a pessoa enxerga rosa ou se ela enxerga azul. Aí, E o vestido? Cadê? Você não tem? o vestido eu não tenho. O vestido não tem. Rafael, você enxerga que cor? Rafael. Ele respondeu verde e cinza. Respondeu onde? Sim, bem baixinho, tá? O áudio dele tá bem baixinho. Nossa, mas você dá bem. Escutei um chiado só. Mas tem algumas pessoas que elas enxergam rosa, né? Mas aí é porque tem percepções. Aí como é que eu vou comparar, né? Não tem muito como eu comparar, mas aqui é só mais uma brincadeira, né? Aqui tá muito mais relacionado à questão aí de você usar mais uma parte do cérebro do que a outra. E aí, o que você identifica primeiro, no caso, né? Mas essa questão mais do V e do U é realmente mais em relação à escrita. Se eu escrever a mão, né?
por exemplo, pode ser que vocês não entendam, né? Eu, por exemplo, não tenho uma letra bonita. Então, ou assim também como eu faço o número 9, e minha mãe acha muito estranho meu número 9, por exemplo, porque como eu consigo puxar a perna não para trás, assim, sabe? Eu não sei como é que eu faço o 9, enfim, é só fazendo, entende? Então, daí pode ser que você olhe e não consegue identificar. Então, não tem um padrão estabelecido, cada um também escreve de um jeito, né? Então, é melhor escrever através de documentação que seja, que todo mundo consiga ler facilmente, né? Então, vamos escrever pelo computador, por exemplo, né? Deixar em arquivos e relatórios que sejam mais fáceis de leitura, todo mundo vai entender. Porque senão eu também não consigo comparar resultados, né? E aí os padrões vão ficar quebrados. Então, digitem no Google, acha aí o vestido ou o tênis rosa e azul. Vocês nunca tinham visto o tênis? Faz tempo esse negócio do tênis aí. Eu acho que uma vez eu tinha visto isso aí. Eu não lembro. Assim também como o vestido, né? Faz tempão já. Mas acho que, tá na memória que minha aqui, acho que me traz a lembrança que eu tinha enxergado rosa uma vez. E agora. Vai que você tá olhando aqui e você enxerga azul, e aí você vai no celular e você enxerga rosa, né? Não, Então, pode chamar o. não, depende, né? Aí, ó, a percepção é a muda, né? Eu já enxerguei as duas cores já. Ah, é? Opa, boa noite. Hoje? Não, Hoje? foi outro Ah, dia. tá. Ah, tá. Então, vai que amanhã vocês olhem, aí vocês vão identificar que é rosa, né? Aí, daí vocês vão pensar, hoje eu tô mais emocional, hoje eu tô mais racional, depende do dia aí também, ó, tem. Mas vamos lá. Aí, né, para que eu consiga estabelecer esses controles e verificar, né, se realmente as coisas estão indo naquele caminho que eu pretendia, eu preciso estabelecer indicadores. Então, esses indicadores, ou seja, vão me indicar se eu estou no rumo certo, né? Então, eu consigo controlar os meus processos, minhas operações, tudo que eu preciso desenvolver. Então, eu vou estabelecer como eu vou fazer isso. A gente tem alguns. Então, aqui, essa é a primeira pergunta do nossa função controle, né? Quais os indicadores que a sua empresa utiliza para ter os controles dos processos, operações e serviços? Meu Deus, professora, eu estou olhando o relatório aqui e tem boleiras, né? Tem um monte de indicadores. Como é que eu vou colocar isso no papel? Então, assim, por exemplo, as meninas que estão fazendo na Natura, tem um monte de indicadores. A Natura usa indicadores do chamado GRI, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o GRI tem padrão de indicadores, né? E aí, eu não vou ficar listando todos os indicadores aqui no nosso relatório. Eu posso estabelecer e verificar quais são, né, os temas que o relatório dessa empresa abordou. Então, não escrever todos os indicadores, vocês vão ficar até amanhã escrevendo, né? E vai ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas normalmente lá dentro dos relatórios está especificado, né? O número do relatório, acho que até lá no final tem uma tabela bem explícita dizendo qual que é o item de cada um dos indicadores, tá? Então, oi? Eu que estou fazendo da Kaminsky, o que eu levo em consideração esses indicadores? Seria mais relatórios, market share, esse tipo de coisa? Sim, o market share é um indicador, ótimo. Você pode ter outro indicador dizendo, por exemplo, quantos grãos a Kaminsky recebeu no ano, por exemplo, de soja, sabe? Então, isso vai trazer, isso são indicadores. Indicador financeiro, por exemplo, quanto é que a empresa faturou, se tem esse indicador, se você não tem o valor dos indicadores, mas só o nome
por que ela só nós só temos- usa para direcionar? O financeiro tem um fluxo de caixa, né? E a gente tem um market share para cada área. Tem área de Ótimo. agropecuária e insumos. Beleza? Aí você já tem indicadores. Aí eu não sei, por exemplo, indicadores que ela diz quanto de área foi plantado para conseguir ter esses grãos. Por exemplo. Nós temos esses indicadores principalmente na produção de semente. Isso, então semente você vai ter indicador para caramba. Se você relacionar esses indicadores, show de bola, tá? Pelo menos alguns, né? Então, financeiro, você já tem 2 que você me perguntou, mas você possivelmente tenha muito mais que isso, né? Eles devem fazer vários outros indicadores lá. Retorno sobre investimento, por exemplo, qual que é a margem de contribuição, qual que é o faturamento, qual que é o lucro que deu no ano. Então, tem vários indicadores financeiros. Aí você tem indicadores das sementes. Aí você tem indicadores, eu não sei, por exemplo, quantidade de produtores que me forneceram esses grãos, né? Isso vai ter, acredito. Nós temos o indicador até de percentual de participação do associado. Muito bem, isso também. Olha, você já tem um monte de indicadores. Então, beleza. Aí eu não sei se relacionado, por exemplo, se você tem indicadores relacionados a questões ambientais e sociais. Por exemplo, ambientais, sei lá, quantas árvores a empresa plantou nesse ano. Acho que essa informação não tem. Só um exemplo, tá? Pode ser que você tenha outra informação, não sei se especificamente, assim, estou chutando que tem algumas coisas, não sei se estou chutando que pode ser um indicador, ou se tem alguma outra questão, quantos nascentes a empresa foi lá e recuperou, ou quantas embalagens de agrotóxico a empresa recolheu. Então, essas questões que impactam o ambiente, o meio ambiente, também pode ser trazer indicadores, ou quanto a empresa consome de água, quanto a empresa consome de energia. Né? Então, isso são indicadores. É necessário colocar algum gráfico, algum print disso ou somente descrever? Você tem gráfico, print disso? E é possível você colocar ou você só pode descrever? Se você tiver gráfico, vai ficar mais legal, até porque você está fazendo em loco, aí quando você vai olhar, você vai conseguir. Senão, teus dados podem ser qualitativos ou quantitativos. Se você tiver gráfico, você coloca. Se conseguir colocar, né? Mas você pode fazer das duas formas. Eu tenho acesso a bastante coisa ali, então posso pôr sim. Ótimo, beleza, então. Quanto você conseguir, né, colocar aí, identificar. Então, tenta pensar no financeiro, né? Também aspectos ambientais, também social, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a Kaminski, esses dias atrás, estava fazendo doações de cesta básica. Quantas cestas básicas foram doadas, por exemplo? Certo. Uhum. Né? Então, tem esse aspecto social também. Tenta levantar alguns pontos assim, que você vai ter indicadores ótimos da empresa. Beleza. Beleza? Então, oi? Valeu para você também, né, Felipe? Pois é. Pois é. Eu pensava que os indicadores eram mais assim, como é que administrativo, assim. Lá é mais por planilha, assim, sabe? Tem um sistema, o Fabril, industrial, que ele gerencia tudo, a parte de nota fiscal, exportação, tudo. É isso? Colocar isso também, assim? Se você pode especificar, isso vai estar relacionado a produto, né? O que vocês estão produzindo. Então, por exemplo, quanto de água consome para fazer o bendito do teu equipamento? Ou quanto de ferro vai para fazer o equipamento? Acredito que tem esses dados em algum lugar. Quantos equipamentos foram vendidos no mês? Oi? Acho que não, doutora. Tá. Assim, eu estou te dizendo mais ou menos o que pode ser.
Aí você vai tentar identificar se tem ou não tem, né? Tá. Alguns que você pode tentar identificar. Por exemplo, um indicador é bem fácil, né, de consumo em relação à produção. Quanto é que consome de matéria-prima para fazer um equipamento? Assim, eu acho que a empresa precisa saber quanto é que ela consome de cada produto, cada matéria-prima, para conseguir ter noção de quanto é que ela vai cobrar do produto. Sim, sim. Mas aí depende. Então isso é um indicador. Tá, mas daí depende de um pro outro. Daí eu tenho que escrever ali que depende de um pro outro, né? Não vou colocar um por um, Sim, né? mas assim, o que eu quero que você identifique não é tipo, quanto é que consome. Isso a empresa normalmente pode ser que ela nem te passe, mas se ela tiver, ótimo, ela pode ter igual o colega disse, né? Tem gráfico, eu consigo dados, ótimo. Se você não consegue especificar em dados, mensurar em dados, você só vai especificar o que contempla esse indicador. É igual está aqui na tela, né? Qual que é o tema que contempla esse indicador? Então, a gente tem indicador para verificar padrão de consumo e produção, por exemplo. Ou para identificar quanto que eu gasto de energia e de água durante o mês, né? Então, eu tenho algum lugar que alguém controla isso? Ah, deve ter, né? Sim. Então é isso tem acesso aí, né? Eu não sei. Então, entende? Tipo, você pode fazer do que você identificar lá no teu setor, por exemplo, se fica mais fácil de você conseguir os dados do teu setor, que você tem, o que você tem controle, né, no teu setor. Quando você, por exemplo, um padrão ali, você tem quantidade de horas para fazer um determinado projeto, por exemplo, um desenho. É sempre no galeto, bem dizer, os caras cobrando toda hora, mas você tem padrões para seguir, não tem? Sim. Então, economizar. E aí, assim, quando vocês conseguem entregar isso no prazo, é o indicador. Ou se você não consegue entregar, teu chefe vem dar uma pressão, que, esse negócio aqui tinha entendeu? Então, você tem alguns indicadores dentro do teu próprio setor. Então, se você não conseguir dados gerais da empresa, tente conseguir esses indicadores dentro do teu setor. Quanto tempo mais ou menos demora para cada um dos processos, quanto tempo demora para a entrega de um projeto, quanto que a gente consome aqui, pode ser que você consiga identificar de água, de energia, quanto é que consome, ou observe, por exemplo, não sei se tem galão de água, você consegue fazer, claro, mas aqui o que a gente quer identificar é que indicadores a empresa tem para controlar o que ela precisa. Então, se ela não tem indicadores, é uma sugestão que você vai dar para a empresa, de começar a ter indicadores para conseguir ter controle maior das suas operações e seus serviços. Aí você vai conseguir identificar um monte de coisa, e isso pode trazer resultados benéficos para a organização, fazer com que ela tenha uma reciclagem desses processos, ver o que ela está errando e o que ela pode melhorar. Então, isso, se ela não tiver, você vai ter que propor melhorias na conclusão. Se ela não tem indicadores, você vai lá e vai propor essa melhoria. Já tem uma forma de você propor, tá? Então, aqui tem uns exemplos de o que você também pode pensar em procurar lá, tá? Questões relacionadas aqui a alguns indicadores que a gente tem, eu vou começar a mostrar aqui alguns indicadores que existem no mundo, que são usados no desenvolvimento de relatórios. Então, normalmente, existe uma tendência nesse padrão de estabelecer indicadores para relatórios, a gente tenta fazer aquela segmentação sustentável, pensar no financeiro, pensar no ambiental e pensar no social. Então, normalmente, os relatórios são construídos pensando nesses 3 pilares. Como o nosso colega trabalha lá na cooperativa, ele já tem pelo menos 2 pilares, né? A cooperativa, ela precisa, para ser cooperativa, ela precisa pensar
tanto no financeiro quanto no social, ou seja, porque o impacto dela é a junção das duas coisas. A cooperativa é formada para ajudar uma sociedade de pessoas a terem um desenvolvimento maior financeiramente. Então, a gente se agrupa no mínimo em 20 pessoas para abrir uma cooperativa para conseguir competir com as grandes. Então, por isso que tem uma junção de muitos cooperados. Então, uma cooperativa, ela tem esses, pelo menos, 2 pilares. E aí a gente chama que as cooperativas são um grande propulsor do desenvolvimento sustentável no mundo, né? Porque ela já tem 2 pilares dos 3, que é os 3 que são a sustentabilidade, né? Econômico, social e aí o ambiental. Normalmente, as cooperativas já vinculam a parte ambiental também nas suas ações. Então, a Comissão das Nações Unidas, ela pensando sempre em desenvolver sustentavelmente, e o que é sustentavelmente? É pensar que tudo que a gente tem agora, a gente tem que manter para as gerações futuras, né? Então, alguns indicadores, eles são relacionados sempre, né, mais ou menos relacionados a esses temas aqui. Então, quem está fazendo nos relatórios das empresas vai tentar identificar lá se tem esses pontos aqui, por exemplo, né? O GRI também está integrado a esses pontos aqui, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tem alguns relatórios, né? Então, esse primeiro relatório que a gente vai identificar é o da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E nesse relatório, as Nações Unidas, elas dizem que nesse relatório que elas têm, a gente precisa apresentar dados e indicadores a respeito de 14 temas. E quais são esses 14 temas que são importantes? Então, eu preciso verificar como é que eu estou impactando na pobreza, o que eu estou fazendo para melhorar a pobreza, na governação, né? Como é que eu estou governando a minha empresa para o mundo, para a sociedade, para a empresa mesmo, né? Em relação à educação, eu estou fazendo inclusão das pessoas, eu estou fazendo com que as pessoas voltem a estudar, elas tenham melhorias na educação, eu consigo ajudar as crianças, enfim, tem projetos relacionados à educação. E a água potável, como é que eu estou consumindo essa água? Eu estou coletando da chuva, eu estou tirando de poço artesiano, eu estou consumindo, estou desperdiçando muita água, o que eu estou fazendo com essa água, né? Como é que são as parcerias econômicas que eu estou fazendo, de empresas que consomem corretamente, que fazem ações corretas, ou que são antiéticas, enfim. Em relação à biodiversidade, estou fazendo alguma questão em relação à diversidade, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Pantanal, que está queimando muito agora, né? Tem alguém fazendo alguma coisa em relação à biodiversidade que está se perdendo lá? Então, pode ser nesse sentido. Alguns perigos naturais que podem estar ocorrendo, eu posso estar fazendo ações em relação a algumas questões que podem impactar em relação a alguns perigos naturais, em relação ao ambiente também, em relação aos oceanos, em relação à escassez de água, em relação ao uso da terra, está queimando horrores lá, depois o que vai acontecer? Pode ser que isso vai influenciar na biodiversidade do local, na terra, eu vou ter... pode ser que ela fique muito escassa de nutrientes, então o que eu vou fazer para melhorar isso, né? Então, também desenvolvimento econômico em relação à saúde, em relação à demografia, como é que eu estou impactando na demografia, como é que eu estou usando os recursos hídricos, eu estou jogando, eu estou emitindo vários gases, enfim, né, vários resíduos que estão indo para o rio, que estão indo para o ar, como é que está funcionando isso? E também em relação a esses padrões de consumo e de produção. Então, aqui, esse relatório das Comissões Unidas aborda indicadores que contemplam esses 14 temas. Então, tem diversos indicadores relacionados a essas temáticas, que vocês podem identificar dentro dos relatórios de cada uma das empresas, né, das empresas que vocês estão fazendo relatório, né, que vocês não estão indo em loco procurar, tentar identificar quais são esses indicadores, né, temas desses indicadores que eles abordaram.
Então, tentar especificar quais são esses temas, né, desses indicadores. Porque se você começar a relacionar os indicadores e cada uma desses elementos aqui, vai dar 300 páginas, pode ser, né? E aí os colegas que estão fazendo em loco tentar encontrar, né, se conseguir os indicadores específicos de cada uma dos temas, ótimo, pode inserir também, como exemplos, né, mas tentar identificar também os temas e alguns indicadores. Tem um outro, né, um outro relatório que a ONU também criou, o SDSN, né? Não vou falar a palavra em inglês, tá? Mas é um outro relatório, e esse relatório ele tem 100 indicadores globais de monitoramento relacionados a desenvolvimento sustentável. Então, ele lista 100 indicadores. E essa listagem de 100 indicadores, eu relacionei mais ou menos aqui, também o que a gente usa para outra listagem de indicadores que a gente usa, né? Então, a gente tem aquela outra da ONU ali, que eu não fiz a listagem, mas são 100 indicadores, né? Eu listei lá, contei que são 100. E aí, aqui tem a outra lá, que é a Dow Jones. Dow Jones é a bolsa né, de Nova York. Então, assim também como as empresas que estão ligadas à bolsa aqui brasileira, obviamente, todas as bolsas do mundo, elas exigem que a gente tenha relatórios de gestão, relatórios que mostrem o que está sendo feito, né? Então, relatórios de divulgação de ações que estão sendo feitas. E assim como a nossa bolsa de valores aqui, a B3, que a gente viu, né, nas aulas ali e tal, a gente entrou lá no site, a Dow Jones também tem indicadores que ela relaciona aqui que as empresas precisam indexar, né, por isso que já fala Dow Jones Index, né, eu preciso indexar essas informações para conseguir estar presente na Bolsa de Valores de Nova York, senão não entra, tá? Então, eles estabelecem, assim, como eu já mencionei, né, os 3 elementos, né, dimensão econômica, dimensão ambiental e dimensão social. Então, aqui eu separei em relação à quantidade de indicadores que eles têm para cada um dos elementos. Também, se vocês quiserem fazer assim, é uma boa dica, tá? Numa tabelinha A, né, eu tenho dentro de governança cooperativa, eu consigo, sei lá, pode ser por página, se for relatório, né, eu tenho indicadores de 1 a 10, eu tenho relacionados à governança corporativa. Do 11 ao 13, relações com o investidor, do 14 ao 16, em relação ao planejamento estratégico, e assim vai sucessivamente. Então, olha só, vem na dimensão social, tem indicadores que são de práticas trabalhistas, de capital humano, de conhecimento, aprendizagem, né, cidadania, filantropia, enfim, tem vários aqui. Então, pode ser que essa tabelinha ajude vocês a pensar na montagem de como vocês vão também mostrar esses indicadores. Pode estabelecer assim e tentar mostrar quais são os temas desses indicadores. Pode ver que eu tenho de 1 a 10 aqui relacionados, mas todos são relacionados à governança cooperativa. Então, eu escrevi o tema, né? Então, eu posso estar estabelecendo assim, tá? E tem a galera aí que está fazendo os relatórios. A gente vai entrar nesse site aqui, e vocês já devem ter identificado no relatório de vocês, e a gente vai identificar aqui, que a maioria das empresas que estão na Bolsa de Valores brasileira, elas usam essa iniciativa global, né, de divulgar as informações, que a gente chama de GRI, né, e esse GRI é uma entidade internacional que ela foi a primeira que estabeleceu padrões de relatórios de sustentabilidade. Então, ele estabeleceu uma norma aí, padrão, para as empresas começarem a divulgar. E aí, várias empresas começaram a estar utilizando, porque era, né, a pioneira nessa promoção aí desse relatório. Então, à medida que esse relatório foi evoluindo, a gente teve várias versões,
né? A penúltima começou com as Gs, né? G1, G2, G3, G4, e agora a gente tem a Standard, eu acho, que a gente está. Então, esse foi a primeira entidade internacional pioneira na promoção de relatórios sustentáveis. Então, a gente vai tentar entrar aqui nesse sitezinho. Eu acho que eu vou ter que compartilhar diferente, né? Que não deve estar aparecendo para vocês. Então, acho que apareceu aí, né? Ah, beleza. Então, essa é a carinha do site do GRI. Eu não gostei, pra falar a verdade, porque ela atualizou e eu não gostei. Aqui ela é toda em inglês, tá? Aqui ele pede ali para mudar para português, eu deixei em português para ser mais fácil para vocês visualizarem aqui. Então, aqui é o site, tá? Do GRI, então tem diversas informações aqui, como é padrão internacional, então essas normas são utilizadas internacionalmente, então diversas empresas usam. E aí, vou voltar para a nossa apresentação. Ele começou lá no ano de 99, onde foi elaborada essa primeira versão, e aí, então eu escrevi aqui, ó, qual que era a versão atual, né? A GRI Standard. Então, essa é a versão atual. Então, se vocês verificarem lá, se não me engano, a gente já vai olhar, né? Mas eu acho que a Ambev, a Natura, usa o GRI. Não sei se a Azul usa, né? Dos colegas que estão fazendo relatórios, mas usa esse padrão de normas aqui. Então, esse padrão de normas não é uma coisa imposta, assim, ó, e a Bolsa fala assim, ó, você tem que usar esse padrão aqui, ó, para divulgar as ações lá. Não, esse relatório, ele é usado de maneira voluntária pelas organizações, né, e aí vai relatar as dimensões que lhe interessarem. Então, normalmente, as informações que lhe interessam estão vinculadas novamente aqui a algumas categorias, alguns temas. Então, podem ver que está separado novamente em econômico, ambiental. Então, eu tenho alguns aspectos relacionados à economia, né? Olha, ó, tem presença no mercado, que é o market share, que o nosso colega falou ali, por exemplo. Tem esse indicador de como que a empresa está impactando no mundo, enfim, né, no ambiente que ela está inserida. Ambientalmente, como é que ela está verificando indicadores relacionados, né, a esses temas. E socialmente, então, socialmente eles dividem esse socialmente em práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade, responsabilidade pelo produto. Então, aqui a gente tem um grupo de indicadores que normalmente o GRI contempla. E o GRI no Brasil, ele tem várias bases mundiais, né? Então, no Brasil, ele tem um amparo do Instituto Ethos, né? E ele, aqui no Brasil, o Instituto Ethos ajuda no desenvolvimento de relatórios para as empresas que são brasileiras tá usando esse GRI. Então, os indicadores do Instituto Ethos estão correlacionados com o GRI, tá? E aí, aqui, eu tirei esse aqui, ó, é o GRI, eu tirei lá da Gerdau, que a gente viu a primeira vez que a gente pesquisou. Então, aqui, ó, o GRI, aí ele lista aqui em cima, né, as páginas, enfim, e aí aqui do ladinho ele traz, ó, o tema do material. Então, diversidade e inclusão, ele está falando sobre diversidade e inclusão, e os itens de divulgação no RI estão relacionados a esses itens aqui, ó. Então, talvez você encontre essas tabelas aqui lá no seu relatório. E aí, gestão de coprodutos, por exemplo. Então, aqui está relacionado a isso. Eu não sei se tem a opção de verificar esses temas centrais divididos entre econômico, social e ambiental. Aí, não sei.
Então, por exemplo, né, como é uma divulgação voluntária, eu posso divulgar ou eu não posso, não preciso divulgar se eu não quiser. Então, aqui, por exemplo, não sei se está meio ruim de enxergar, né? Mas é que eu copiei e colei, né? Então, aqui fica um pouquinho complicado. Então, ó, de gestão de água e efluentes, por exemplo, ele traz, ó, interação com água, recursos, retirada de água, descarte de água, consumo de água. Então, aqui estão exemplos de indicadores que eles usam. Então, cada elemento desses aqui, possivelmente ele tenha escrito sobre, né? Feito uma descrição desse indicador. E aqui ele traz, ó, em relação à inovação nos processos dos produtos, o tópico relacionado ao GRI está descrito aqui na abordagem de gestão, né, inovação, processos de produtos. Mas, ao invés de usar esses indicadores do GRI, ele traz as normas e eu divulgo voluntariamente. Eles criaram, por exemplo, aqui, ó, indicadores próprios, mas eles não listaram quais são esses indicadores próprios. Ou pode ser que aconteça de que eles simplesmente acham que esse indicador relacionado a essa temática não seja, eu omiti, porque nesse momento não estou querendo divulgar sobre, ou as ações que eu estou fazendo são mais restritas e aí eu não tenho muitos indicadores para fazer né, a divulgação disso. Então, pode ser que aqui, às vezes, pode ser que apareça indicadores próprios ou apareça indicador omisso, né? Então, aqui você vai conseguir identificar se relacionou ou não. Mas aqui traz uma tabela bem gigantesca a respeito desses itens de divulgação. Então, aqui também, por exemplo, né, eu tirei de um relatório, se eu não me engano, também é da Gerdau, que é só um exemplo, né? Então, olha só, indicador, né? Quantos homens e quantas mulheres estão lá na produção, né? Em média de horas de treinamento por ano por empregado. Quanto treinamento os homens fizeram, quantas mulheres fizeram? Tem vários lá, né? Então, em relação à liderança, né? Então, a especificação aqui em relação a cada tipo de curso, me parece, né? Industrial funcional, liderança, logística, marketing. Então, ele relaciona aqui em relação a cursos. Então, aqui traz os indicadores, tá? Mas aí você não vai ficar listando tudo isso aqui, entendeu? Porque senão, olha só, tem 2017, 2018, 2019 aqui. E aí, lá no teu relatório, você vai ter que copiar e colar, você está usando de lá para tirar informações, não precisa estar tirando essas informações e repassando, só essa temática de quais são esses indicadores que está sendo divulgado, já é o suficiente, né? Não estou precisando dos valores, não quero que vocês me digam quais são os valores, igual está aqui, tá? Só para não confundir, não é essas telas aqui, tá? Não quero os valores, não precisa ter valores. Se vocês encontrarem valores, show de bola, né? Principalmente quem está em loco. Se encontrar valores, melhor ainda, né? Quem tem os relatórios aqui, está nos relatórios, não precisa ficar colando lá. Agora, se você está fazendo em loco e você tem os relatórios, e você consegue mostrar em gráfico, você consegue mostrar visualmente aqui, aí sim é interessante, porque a gente não tem acesso a isso, só você tem acesso e você vai conseguir especificar para os outros, né? A gente não vai conseguir ter essa informação facilmente. Se você está em loco, né? Você vai conseguir. Mas esses relatórios feitos do GRI a gente consegue de qualquer jeito. Então, agora, o que a gente vai brincar aqui? Só brincando, né? É só para a gente ver quem são as empresas, ou mais ou menos quantas empresas aí a gente consegue verificar lá na base de dados desse Global Reporting. Então, eu pesquisei já há um tempo isso aqui, na verdade, eles tinham mais ou menos 190 relatórios em 2017 e eu pesquisei em 2018 isso aqui, tinha 29 relatórios encontrados no Brasil em 2018. Só que eles não atualizaram, como eles atualizaram o site, eu pesquisei e eles não atualizaram muito bem esses dados aqui. Mas olha só como é que aparece, né?
para que a gente encontre aqui, por exemplo, né? Então, aqui posso estabelecer o tamanho da empresa, né? O setor, se eu quiser. E aqui, vamos colocar que é Brasil, né? Então, Brasil está relacionado à região latino-americana. E aqui eu tenho, vamos colocar o último aqui, GRI Standard. 18, que é. Por que é que você não clica, meu querido? Doideira. Então, ele não aparece, tá vendo? Tá um bug nesse site aqui, mas 2017 eu consigo visualizar, a partir de 2018 eu não consigo verificar as pessoas que estão relacionadas aqui, tá? Então, aqui ele encontrou já, né? Vamos colocar 2016 para ver se vai me dar esse negócio. Vamos pesquisar. Que legal, 2017, ele me listou algumas empresas que tiveram o GRI Standards, né? Porque eu posso utilizar algumas versões desse GRI. No caso, olha lá, meninas, o que a gente encontrou aqui, né? A Natura tá aqui relacionado, óbvio, né? Se ela usa, eu achei que tá aqui, né? Ó, a gente tem Votorantim aqui, Federal de Santa Catarina. Que interessante. Até a universidade agora tá fazendo o GRI. Achei o máximo agora. Então, aqui a gente consegue encontrar diversas empresas que participam e, né, tem os relatórios utilizados do GRI. Vamos inserir aqui, só para ver o que vai acontecer. Não mudou nada. Então, eu vou colocar todos, já que vocês estão de brincadeira comigo. Claro, né? Porque esse é o último. Então, pode ser que as empresas estão usando esse aqui, né? A gente tinha desde o G1, G2, enfim, foi evoluindo aqui. Aí tá vendo que vai ter um outro aqui, vai ter um próximo aí. 264 organizações brasileiras, em todos os períodos possíveis, né? Então, aqui, vamos ver. Vamos colocar aqui, mostrar uns 50 uma vez. A galera que tá fazendo no BR, mas tá aqui, ArcelorMittal tá usando, daí ele destaca qual relatório que a empresa está usando nos determinados períodos. Banco do Brasil, tem uma galera que usa, tem, tipo, isso aqui é no mundo inteiro, então tem muita gente que usa o mesmo relatório. Então a gente já viu ali que, até a B3 faz o relatório. Então, a gente tem aqui, né, essa verificação, assim, só por curiosidade, né, de diversas empresas brasileiras que usam essa base, que determina alguns indicadores, normas, indicadores, para que fique mais fácil, como se fosse um padrão, né, todo mundo consegue identificar e ler as mesmas coisas. Então, deixa eu só ver aqui, por exemplo... Eu não sei se a Azul tem esse nome, que o colega tá fazendo Azul, então Azul pode ser que não use esse GRI, tá vendo? Não tô encontrando Azul aqui. Então, ela pode estar usando um outro tipo de relatório. Mas tem uma grande quantidade de empresas que usam o GRI. Tudo bem por aí? E em relação a essa divulgação de relatórios, né? Então, já tá lá na videoaula, eu falei sobre isso.
que existe uma crescente muito grande em fazer essa divulgação, como vocês podem ter visualizado ali, né? Tem uma quantidade muito grande de empresas divulgando suas ações através de vários tipos de relatório, né? E um dos mais utilizados é esse GRI, aí, a título de conhecimento de vocês, tá? Então, a princípio, né, olha aí, ó, de 99 a 2015, eu não consegui encontrar dados mais aproximados do nosso 2020, tá? Então, as maiores empresas do mundo, entre esse período, elas usavam, né, começaram a usar com 32%, e aí a maioria em 2015 já estava usando, era 92%. Até porque se elas não divulgarem, normalmente elas têm dificuldade de fazer comércio com as empresas do exterior. Então, elas precisam divulgar as ações, normalmente aí empresas grandes vão estar avaliando, e também tem políticas de compra, né? Então, eu posso estabelecer que a política de compra só será de empresas que divulgam suas ações. Então, normalmente elas tendem a divulgar mais as ações para conseguir ter mais clientela também, tá? Tudo bem a respeito dos indicadores? Deu para entender mais a respeito? Ou piorou? Confundi? Tá tudo bem? Acho que sim. Beleza? Vamos tentar organizar aí as coisas aí, passar pro papel aí que a gente consegue observar. Eu e meus colegas. Muito bem. Então, beleza. Então, beleza, eu tô com 2 telas abertas e nenhuma é a certa. Caramba, meu. A professora perdida nos slides dela, né? Tá. No final das contas, a gente se acha. De novo. Então, como a gente já viu os indicadores, hoje a gente vai, né, seguir agora, né, nessa outra parte que era em relação ao ciclo de vida, que é a segunda perguntinha que a gente tem que responder dessa parte de controle. Então, os indicadores é a primeira pergunta, e a segunda é se a empresa faz a avaliação do ciclo de vida. Então, se ela não faz, pense em como esse ciclo pode ser em relação a uma matéria-prima, porque a empresa utiliza de várias matérias-primas. Então, qual ela mais utiliza? Por exemplo, ela utiliza mais da água para fazer as suas... Por exemplo, né, o nosso colega está fazendo da Ambev, mas eu acho que ele vai encontrar da Ambev. Qual que é a matéria-prima que mais utiliza para fazer cerveja? Eu acho que é a água. Não sei, né? Nunca fiz também para saber. Mas, ou as bebidas. Acho que o que mais ele utiliza, mais ele consome é a matéria-prima da água. E como é que é o ciclo da água que é feito dentro dessa empresa, por exemplo, né? Qual que é a matéria como é que eu extraio, como é que eu começo a retirar lá essa matéria-prima, da onde que eu tiro? É do poço artesiano, da onde que é, né? É da água do normal que a gente consome, né? Das empresas que fornecem água, da onde que eu começo a extrair essa matéria-prima. E aí, como é que eu transformo essa matéria-prima? E como que eu faço o que sobrou dessa matéria-prima vai para onde, né? Eu descarto essa água ou os resíduos que essa água gerou, o que isso gerou, eu descarto aonde, como é que isso impacta no meio ambiente, ou eu faço a reutilização dessa água, essa água volta para o meu processo produtivo. Então, eu tenho que pensar nesse ciclo de vida. Como que essa água eu começo a consumir e como é que ela termina. Então, para um processo, para uma matéria-prima que vocês consigam identificar as mais utilizadas da empresa, tentem pensar como é que é esse ciclo de vida, assim como eu falei da água para a Ambev. Então, é nesse sentido que a gente está vendo aqui. A minha gata está miando na porta do quarto aqui para vir assistir a aula. Mas não vou deixar, né? Então, como é que é o ciclo de vida, né, do produto? Então, o produto, o serviço, né, ele tem
é constituído de várias matérias-primas, assim como eu mencionei. Mas pense em uma só, ou talvez quem está fazendo relatório vai conseguir achar esse desenho do ciclo de vida que a empresa, né, tem a respeito de uma matéria-prima. Por exemplo, né, igual da água, né? Oi? A renovação do quadro social, ele se enquadra aqui? Como indicador? Não, como avaliação de ciclo de vida. Não. É matéria-prima, recurso natural. Ah, tá, beleza. É um recurso natural. Você tem que ver o que é extraído da natureza lá que mais consome lá na empresa. Na empresa em si, não tem secador? Você não tem que ficar com fogo lá? Como é que é? Eles plantam pinos, né? Por causa Tá. Então, aí, ó, você já achou a matéria-prima que você vai fazer, se você não tem ainda. Então, da onde que você extrai essa matéria-prima? Né? Como é que é o processo de produção? O que você faz com essa matéria-prima aí? O que você faz com essa lenha? Você usa lá no secador. E aí, isso gera um outro impacto, né? Que é que é basicamente a poluição, né, do ar. Mas isso gera uma outra questão, né? E aí, como é que você faz? Isso gera, né, essa manutenção e reuso dessa lenha? Como é que você faz para voltar para o ciclo dessa natureza? Ou seja, você já me falou que tem plantação de pinos, né? Mas eles fazem plantação de outras mudas de árvore para compensar o que eles estão jogando no ar, por exemplo, para essa, né? Para a poluição do ar, eles plantam, além de pinos, fazem florestamento em algum lugar, porque reusar, né, você não vai ter como reusar essa lenha, mas você vai fazer essa manutenção e aí você vai fazer uma recuperação dessa matéria-prima, basicamente, né, porque você está plantando pinos e talvez vai recuperar uma outra área. Então, pensar nesse ciclo que é feito com a madeira, né? Esse eu acho que é o principal recurso que você vai ter que montar esse ciclo de vida, se é que a empresa já não tem, né? Porque, a princípio, pensando nessa estrutura já, que ela faz a plantação e talvez ela tenha alguma área de irrigação. Mas acho que ela planta Tá. Mas daí, então, você vai escrever mais ou menos como é que é esse ciclo, né? Como é que você extrai, se é lá exatamente do mesmo lugar, se sempre compra, ela só tira os pinos que ela planta, né, desse local, ou se ela compra de terceiros esses pinos, como é que funciona isso. E aí, esse processo de produção que vocês usam, né, como é que ela é transportada? Pensa como é que ela é transportada. O caminhão. Isso já gera outro impacto, né? E aí ela é incinerada lá no silo. Aí eu tenho, ou seja, foi o meu descarte, porque eu já incinerei, e como é que eu recupero? Fazendo a plantação. Então, mais ou menos é esse teu ciclo, né? Então, pensa nesse ciclo aí em relação ao sol. Veja se tem mais algum processo envolvido aí, né? Que às vezes a empresa tem nesse ciclo de vida da madeira aí, né? Professora, Oi. No meu caso... primeiro. Tá. Oi? Vai lá, um de cada vez agora. Tá. Ô, professora, diga, Felipe. no caso lá da nossa empresa, lá, eu acho que não vai ter o ciclo de vida, por causa que é tudo comprado, né? Tipo, se compra matéria-prima, se compra o inox, se compra o aço, se fabrica, se compra a... Beleza, tá, beleza. Você comprou de alguém. Esse alguém tirou da onde? Você vai ter que descobrir de onde é que ela tirou. Quem que é o teu fornecedor? Esse fornecedor extraiu de algum lugar. Tem vários? Então, descubra de um, entendeu? Aí por exemplo, acho que é ferro, sei lá, o que é a matéria-prima principal lá? Inox. Inox? Então, da onde é que tira o recurso natural que faz inox? Tem que pesquisar, mas deve E aí, ter alguma...
Aí você vai ver como é que tentar pesquisar dessa empresa, de um desses fornecedores de inox, como é que ele extrai essa matéria-prima. Tá. E aí, essa matéria-prima extraída, aí vai chegar para você, né? Como é que ela vai chegar para você? Ela vai vir, sei lá, por caminhão. Caminhão? E aí, isso. Então, o fornecedor vai mandar para você por caminhão. Aí, lá no processo de produção, qual que é a transformação que você faz? Aí, através disso, você vai fazer, você tem que entregar esse produto para o seu cliente, certo? Uhum. E você entrega de que forma? Por caminhão? Esse negócio vai empacotado de alguma forma? Vai em caixa de papel? Eu não sei como é que vai empacotado. Então, você vai ter mais uma outra questão aqui envolvida. E aí, a pessoa vai usar isso aqui, né? Então, aí, continua no inox, empacotou inox, aí chegou até lá no uso do produto lá no cliente. E como é que esse cliente vai jogar fora, sei lá, esse papelão que você vai pegar esse papelão de volta, ou ele vai jogar, onde é que ele joga esse papelão? Ou também esse inox, depois que acabou, esgotou, eu tenho que jogar fora essa máquina que não está mais funcionando. Não adianta eu fazer manutenção, não adianta eu fazer mais nada. Onde é que esse teu cliente vai descartar essa tua máquina? Vai voltar para vocês ou não? Não. Onde é que ele vai jogar isso? Hã? Ferro velho, né? Tipo... Tá. Aí é o lugar certo, o ferro velho, você vai pensar? E tem uma outra forma de fazer reciclagem desse componente ou reutilizar esse componente para que ele volte a fazer o ciclo, entendeu? Para que você não perca toda essa matéria-prima, para que ela não se perca, acabou, entendeu? Tem alguma forma de eu recuperar? Ou ela vai lá pro ferro velho e dá para usar para outra coisa? Como é que eu recupero? Dá para usar para outra, né? Qual que é o descarte e reuso disso? Tem alguma forma? Então, pense nesse ciclo em relação ao inox. Tá. Pode ter. Beleza? Valeu. Valeu. Aí tem quem mais? O Joab, né? Professora, Oi. assim, ó, o meu diferente dos guri ali, o meu não é de produto, o meu é de serviço. Como o ramo que eu escolhi é segurança do trabalho, onde que eu teria uma ideia de me encaixar dentro achar um ciclo de vida para o meu serviço, na verdade? Sim. Porque, Então, eu acho que uma das principais matérias-primas que essa empresa usa deve ser papel, né? papel, isso. Então, você pode pensar nesse ciclo do papel, de quem que ela começa a consumir, se ela tem esse caráter de consumir, por exemplo, papel A4 de empresas que têm, sabe, né, que vem no pacote, assim, se a empresa consome, se a empresa tem, por exemplo, plantação de pinos lá, que ela é feita de extração de lugares mais ecológicos, enfim, onde que começa essa extração, né? Tentar, eu não sei se você vai conseguir identificar isso, né? Da onde que ela começa a comprar isso, né? Normalmente, quando a gente pega uma pacote de A4, a gente consegue identificar. Ou se tem aqueles A4 que é de pinos, por exemplo, que é um recurso mais, vamos dizer, mais correto, né? Ou, enfim, vem na embalagem dizendo de onde é que é extraído esse produto. Normalmente tem um selo, uma certificação, alguma coisa assim no pacote. Mas você vai ter acesso ao pacote, né? Então, basicamente, dentro desse... Então, basicamente, assim, eu não fazeria do processo, não fazeria do serviço em si, escolheria dentro Escolhe uma matéria-prima. escolheria dentro da instituição algo que desse para fazer, que envolva um ciclo de vida de algum produto deles, né? Como papel, a pessoa sugeriu. Isso Mas aí. eu não estaria fazendo do serviço daí prestado pela empresa, né? E sim de algo que a empresa utiliza. Né? Porque assim, ó, eu tenho que pensar, também você poderia pensar assim, eu acho que eles utilizam de carro para prestar serviço, né? Porque tem uma... E normalmente eles vêm fazer visita em loco aqui, que eu vejo.
Então, eles têm o quê? Estão emitindo CO2. Então, você pode pensar em relação a essa questão mais, eu tenho que identificar algum produto que seja natural, né, que eu esteja impactando num recurso natural. Aham. Então, ou é o CO2, ou vai ser papel, no caso. Sim. Então, basicamente, o ciclo de vida seria envolvido nesses dois aspectos aí. Então tá, professora, é só É, essa dúvida mesmo. Então tá, obrigado, tá? valeu. Aqui, a gente tem acho que a gente deu bastante exemplo aqui para os colegas fazerem o próprio, né, mas aqui tem um exemplo que é o do da Gerdau, que eu encontrei, que até eu falei lá quando a gente entrou, e eu falei, nossa, esse aqui tá pronto, né? Então aqui, ó, pensando lá, ó, Devia ter pegado isso aí, ó. você viu? Olha, ó, o ciclo de vida do aço, né, que é a principal matéria-prima que a Gerdau usa. Então, de onde é que é extraído? Né? Do minério de ferro, de sucata, carvão vegetal, e tudo isso gera energia. Então, então, quais são as matérias-primas, né, que eles consomem aqui, ó? Eles fizeram essas 4 aí. Aí, como é que é o processo, né, de produção do aço? Aí tem aqui o processo de produção do aço, né? Então, ali tem os desenhinhos de que é que faz a produção do aço, né? Então, aí parte lá para a questão de consumo dessas matérias-primas. Então, aqui eles colocam, tá bem ruim de enxergar, inclusive, né? Em relação ao consumo deles mesmo, né? Então, ó, por exemplo, 97,6% da água utilizada para produção é reciclada. Aí, a eficiência energética, né? Milhões de toneladas de sucata reciclada pela Gerdau no mundo. Aí tem 73% do aço produzido a partir da sucata usadas na Gerdau. Aí fontes renováveis, a energia, de onde é que eu tiro essa energia? Essa energia é uma energia, tem eólica, não consigo enxergar. Valeu, abraço, boa noite. Então, assim, ele especifica dos 4 produtos, né? Aqui, das 4 matérias-primas que ele mais utiliza, que ele extrai lá da natureza. Então, ele vai especificando cada uma aqui como é que ele consome e como é que ele faz essa reciclagem. E aí, aqui também ele coloca ali que 78%, né, de reaproveitamento dos coprodutos. O que seriam os coprodutos, eu não sei, né? Mas aí como é que elimina e reutiliza isso? Aí ele escreve ali, ó, que o aço é 100% reciclável em um ciclo sem fim, sem perder nenhuma das suas propriedades por isso. E ele é reutilizado como matéria-prima para a produção de novos materiais em aço, gerando centenas de empregos e recolhimento da sucata. Então, eles fazem um ciclo para fechar e conseguir não disseminar em local ermo esse aço aí, né? Então, tudo que é relacionado ao aço aqui, né? Nesse processo, nesse ciclo de vida. Então, aqui é um exemplo bem interessante, né? Bem parecido, inclusive. Olha, você já pode pensar mais ou menos na mesma estrutura aqui, mas adapta para a tua e em vez de se vai ser do inox daí, né? Sim, mas É a mesma coisa quase, né? Acho que você utilizado também, né? Tem que ver, então, ó, quase parecido com o teu aí, ó. Usina aí. Só veja aí os valores e então altera como é que é na tua empresa, né? Pode crer. E aí, em relação à Natura, eu também encontrei umas coisas assim, tipo, eu comecei a pesquisar, né, para ver se eu ajudava vocês, né, as pessoas aí, para tentar sanar essa dificuldade, que eu achei mais confuso, assim, de entender esse ciclo de vida.
E aí eu fui pesquisar algumas coisas e eu encontrei algumas coisas mais perto de vocês, assim. E aí, esse da Natura aqui, basicamente, eu vou dar informação para as meninas, né? Se elas já não têm, não sei. E aí, aqui é em relação a... Eu verifiquei lá que a Natura tem esse programa de carbono neutro. Então, ela fez a medição de quanto de carbono que ela tem de emissão que ela gera, né? Em relação ao carbono, desde a extração lá das matérias-primas até o final da embalagem. Então, ela fez o ciclo do carbono dela. E aí, para tentar reduzir essas questões de carbono. Tô falando horrores hoje, né? Tá louco. Então, da Natura lá foi, então, do carbono, enfim, que ela extrai, né? Então, começa lá, que é 11% dos fornecedores diretos, então, lá no transporte, para converter lá na hora para a Natura, né? Do que ela precisa. Então, dos fornecedores, o impacto, né, da emissão lá de CO2 começa com 11% lá nos fornecedores. Depois vai para 7,8% aqui em relação aos processos internos que ela usa através de energia elétrica, veículos da frota, fluentes, viagens aéreas, exportação. Então, isso gera mais 7,8% de CO2. E aí, aqui, em relação ao transporte também, como é que gera esse impacto no CO2, e aqui também em relação ao descarte, e em relação aos transportes. Então, aí, através de cada um desses elementos, a empresa passa a pensar como que ela pode minimizar os impactos em relação a cada um dos processos. Então, lá no meu fornecedor, como é que eu posso diminuir esse CO2 que esse fornecedor aí está gerando? Né? Eu ainda tenho um impacto muito maior em relação ao transporte, à extração e transporte das matérias-primas aqui, né, os materiais e embalagens. Então, a empresa tenta traçar estratégias para diminuir cada um desses percentuais. Então, normalmente, a empresa faz um planejamento para traçar metas e também estabelece indicadores para fazer essa medição, dizendo que eu quero sair desses 41% aqui que está em relação à extração e transporte, para, sei lá, eu quero 30 no próximo ano. E aí eu vou fazer ações, né, organizar, dirigir para que eu diminua os 41% para 30%. E aí eu vou fazer o ciclo verificando, controlando, deu certo ou não deu certo, né? Então, aqui, ó, os indicadores servem para quê? Para medir. Mas o que é interessante que eu encontrei na Natura aqui é que ela diz exatamente o que impacta mesmo, né? Medir é importante, mas só medir não basta, tem que tomar ações para mudar isso. Então, tem que tomar ações para reduzir esse CO2 e esse impacto que eu estou causando no ambiente. Então, ó, ela já diz aqui, ó, trabalhamos com metas. Para materializar essa tarefa, trabalhamos com metas. Daí ela escreve aqui, ó, ela já reduziu 33% das emissões de 2017 até 2013. Mas aí eles querem reduzir ainda mais, a gente quer reduzir mais 33% até 2020, de 2012 até 2020. Então, eles têm essa meta até esse ano aqui, para ver se eles vão conseguir reduzir mais 33%. Então, aqui é um exemplo básico, né, de identificar quais são os valores, traçar estratégias, né, eu consegui medir esse valor, então a emissão total é 313. Então, eu medi, mas não basta, eu vou tomar ações direcionadas, vou organizar, vou dirigir, para reduzir, né, esses indicadores ainda mais, né, quero reduzir, vai dar, no caso, 66% aqui, que eles querem reduzir de tudo isso aqui, e é uma grande redução, né. Então, pode ver que a gente sempre fala, né, uma meta tem que ser, né, tem que ser difícil, mas ela não pode ser impossível. Então, se eles estão traçando de 33 em 33, é porque eles podem conseguir obter essa meta, né. Então, aí, talvez, vai ter algum dado, né, claro, que até o final do ano, para eles conseguirem ter essa meta. Aí, chegar lá no final do ano, eles vão ver, controlar, deu certo, né, conseguimos reduzir os 33 ou não, né, esse indicador, né, vai dizer se deu 33.
Então aqui é interessante, né, pensar nesse ciclo também. Aí essas duas atividades, né? Então, eu especifiquei por atividades para tentar explicar, enriquecer mais a respeito de cada uma delas e tentar deixar mais perto para vocês aí, né? Então, aqui, as duas figuras, e acho que a intenção era deixar mais facilitado. Acho que a gente conseguiu evoluindo aí em relação às perguntas no meio do caminho aí, acho que ficou mais interessante, assim, do que deixar até no final, ficou mais dinâmico, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida a respeito que tem que sanar, né? Ou alguma dificuldade, enfim. Prof, eu acho que a gente vai fazer um novo envio, então, para ti, porque no Moodle, quando eu olhei, não estava especificado que era o ciclo de vida da matéria-prima. Aí a gente já citou, na verdade, durante o trabalho, sobre esse programa do carbono neutro, né? Mas a gente não colocou, na verdade, essa foto do ciclo, porque a gente achou que não era voltado mais para matéria-prima, e sim para a parte de gestão, tipo, de introdução do produto no mercado, a parte de ascensão do produto e declínio. Tipo, toda vez que eles lançam uma nova linha. Eu acho que a gente só vai, então, talvez acrescentar, mas essa parte a gente pode deixar sobre... seria introdução, crescimento, maturidade e declínio dos produtos, né? Tipo, como acontece no mercado. Legal, pode deixar também, se vocês conseguirem identificar isso também, show de bola. Aí só acrescenta essa parte, por isso que eu também quis explicar mais, acho que individual hoje, porque poderia ter causado mais dúvida mesmo em relação a esse mesmo. A gente ficou em dúvida na hora de escrever também se era sobre a matéria-prima em si ou se era o ciclo de vida do produto no mercado, né? Como que acontecia. Mas a gente vai acrescentar mais umas coisas, então. Então, beleza, sem problema. Eu nem olhei nada ainda, né? Ainda tenho tempo aí para... então beleza. Né, para voltar, podem mexer quando quiser. Eu não vou olhar antes de fechar a data, porque daí, beleza? Podem modificar quanto precisar, tá? Beleza, então. Oi, Felipe. Essa semana eu fiquei sabendo, semana entrando na firma lá, tinha um monte de placa solar lá fora, né? Eu fiquei sabendo que o cara, os donos lá investiram mais ou menos uns 700 mil reais em placas solares que, digamos, vão atender a fábrica inteira e mais, digamos, mais uma parte para vender energia solar, certo? E ele vai pagar só a mínima de indústria, que é 4 mil reais por mês para a Copel, no caso, e o resto vai economizar e vai se pagar em 3 a 4 anos, porque parece que ele pagava acho que uns 30 pau de energia por mês, né? É a estratégia boa, tem uma grande quantidade de pessoas fazendo isso. Inclusive, tem uma outra atualização para você fazer no relatório já, né? Na parte de sustentabilidade, lá na ambiental, você já vai escrever que tem placa solar agora. Pois é, mas eu fiquei sabendo essa semana. Não, mas eu tô falando, entendeu? Tipo, óbvio que você ficou sabendo, mas então já dá para você inserir lá agora, que você ficou sabendo, né? Tem uma ação a mais aí, né? No caso da empresa em relação a isso. Mas não tem por que não fazer, né? Inclusive, está tendo financiamento até para você fazer esse investimento em placa solar. Então, o financiamento está sendo mais baixo para que você consiga fazer essa troca. E aí você está se beneficiando e beneficiando o meio ambiente, né? Sim. Então, o consumo de energia diminui muito e você paga muito menos. Mas isso aí não entra em indicadores, né? Você vai conseguir ter indicador disso à medida que você vai conseguir, por exemplo, você vai conseguir medir. Não sei, tá instalado isso aí já ou não? Não. Começaram a instalar essa semana.
Ah, tá. Então, o indicador que vai ter você vai identificar, o indicador é quanto, por exemplo, de energia que vinha antes, quanto de energia é gasto em energia elétrica e em energia solar. Você consegue qual o valor de energia elétrica, né? E energia solar, dá quanto? E quanto que era no mês anterior? Então, quando eles tiverem esses dados, vai virar um indicador. Tá. Então, Vai agora... a comparação, né? Do mês anterior com o mês atual, do que mudou. Então, vai abaixar a conta enormemente. Mas eles vão ter, em compensação, né? Vai baixar a conta de luz enormemente, mas vai aumentar uma outra conta para eles. Mas no final das contas vai compensar, né? Mas a intenção é fazer essa listagem, né? De quanto que era a conta do mês anterior com a conta do mês atual, né? E aí, sucessivamente, nos próximos anos, eles vão, à medida que vai evoluindo, se vai ter 3 anos de pagamento, né, dessas placas, durante esses 3 anos, como é que vai ser o consumo mensal e quanto que isso vai dar anualmente. Então, eu consigo ter indicadores para verificar quanto é que eu ganhei de dinheiro fazendo isso. Tá. Uhum. Então, para você identificar que se eu não mensuro, eu não vou saber. Se eu não tenho esse indicador, né? Eu faço essa comparação, né? Eu vou ficar perdido aqui. Ah, eu troquei porque eu troquei, entendeu? Uhum. Tipo, se eu tive vantagem em fazer isso, é importante que a empresa sempre tente mensurar isso, traga alguma coisa qualitativa que me diga que isso é benéfico ou quantitativa, né? Como é o caso que vai dar para ser quantitativo, né? De verificar em números quanto é que isso vai ser benéfico. Então, é esse tipo de indicador que é interessante de ter. Uhum. Tá, mas então, então agora não vou poder colocar, né? Porque... Agora você não vai ter esse indicador, mas você pode sugerir, ó, mais um dado que você pode sugerir, um indicador a respeito de quanto que essas placas solares vão trazer de diminuição de consumo de energia elétrica e em valor né, dessa diferença de valor em relação a consumo em quilowatts, em relação a consumo a dinheiro, em relação, né, a esses elementos. Então, você pode trazer lá na conclusão, né, esses elementos dizendo que isso pode ser benéfico e é uma melhoria que a organização pode ter, né, trazer esses indicadores para que ela entenda do que ela está se beneficiando. Tá. Por hoje é só, né? Por hoje é só, né? Deu quase todo o tempo aí nosso, né? Vai jantar? Beleza? Beleza, então. Se tá tudo certo. Boa noite. Bom trabalho. Boa noite. Pô, já que você fez para as meninas ali o ciclo de vida de Natura, quiser fazer os meus indicadores, pode fazer, certo? Mas eu não fiz. Tava pronto. Igual da Gerdau, eu fui lá e achei só. Aí, você pode usar. Eu te dei quase o negócio, amigo. Só pega e faz o da Gerdau, transforma para o teu. Professor, tô judiando as correções lá, né? Meu, por favor, tem que fazer inteiro. Né? Como? Tá judiando aquelas correções lá, né? Tem que refazer o trabalho inteiro, quer dizer? Ah, da onde? Nem é tanto assim. Ah, não. Mas da onde? Não, é pouca coisa. Mais é sugestão do que melhoria. Então tá. Beleza? Aí, assim que der, eu mando a outra sugestão da parte agora que eu corrigi, estava terminando de corrigir, né? Que é a de direção. Amanhã vai. Tá. Beleza? Beleza? Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.